E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo dos gases, tratando agora do modelo de Van der Waals. Nos vídeos anteriores, estudamos o gás ideal, modelo em que a interação entre as moléculas do gás é desprezada. Já no modelo de Van der Waals, no gás de Van der Waals, essa interação entre as moléculas do gás é relevante. Observe o quadro. Conforme vimos na playlist de mecânica clássica, a intensidade da força de interação entre duas moléculas do gás, em função da distância r de separação entre seus centros, possui esse aspecto. Para R menor que R0, essa força é fortemente repulsiva. Ela aumenta rapidamente à medida que R se torna menor que R0. Nós podemos interpretar essa região do gráfico como uma parede impenetrável, ou seja, quando duas moléculas do gás colidem, uma molécula não consegue ocupar o espaço volumétrico definido pela outra. Já para R maior que R0, essa força é atrativa. A atração é máxima em uma distância R um pouco maior que R0, e a partir daí a força cai rapidamente para zero, conforme eu ilustro no gráfico, de forma que o alcance dessa força atrativa é da ordem de R0. Agora, quando R é igual a R0, temos a situação de equilíbrio nessa interação entre as duas moléculas, pois quando R é igual a R0, a intensidade da força F é nula. Vamos, portanto, levar em consideração esses dois efeitos no desenvolvimento do modelo de Van der Waals. Vamos levar em conta o caráter repulsivo e o caráter atrativo da força F. Começando neste vídeo com o caráter repulsivo. Observe o quadro. No estudo do livre percurso médio lambda, nós definimos a esfera de exclusão com seu correspondente volume de exclusão. Essa esfera possui um raio igual a D, em que D é o diâmetro efetivo molecular. Sendo assim, o volume da esfera de exclusão é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Logo, o volume da esfera de exclusão é 4/3 de π vezes o diâmetro efetivo D é igual a 2 vezes o raio efetivo R0. Portanto, nós temos 2R0 elevado ao cubo. Logo, o volume da esfera de exclusão é 4/3 de π vezes o raio efetivo molecular ao cubo vezes 8. Consequentemente, o volume da esfera de exclusão é igual a 8 vezes o volume molecular efetivo V0. Note, conforme vimos no vídeo anterior, que ao definir a esfera de exclusão, cujo raio é igual ao diâmetro efetivo D, eu posso tratar as demais moléculas do gás como moléculas pontiformes, como pontos materiais, desde que eu excluo o volume V0 em torno delas. Vamos agora levar este cálculo no desenvolvimento no modelo de Van der Waals, levando em consideração o tamanho finito das moléculas, ou seja, levando em consideração o caráter repulsivo da força de interação F. Sendo assim, considere N o número total de moléculas do gás. V é o volume total do recipiente e VD é o volume disponível para uma molécula pontiforme do gás ocupar. Sendo assim, eu posso escrever esse volume disponível VD, eu reforço, volume disponível para uma molécula pontiforme do gás ocupar, ele fica dado por, então nós temos o volume total menos o volume ocupado pelas N-1 esferas de exclusão. Logo, nós temos o volume total que multiplica N-1 vezes o volume da esfera de exclusão. Como N é da ordem de Avogadro, do número de Avogadro, N-1 é aproximadamente igual a N. Logo, o volume disponível para uma molécula pontiforme do gás ocupar é igual a V menos
N vezes o volume da esfera de exclusão, que é igual a 8 vezes o volume molecular efetivo. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora, na dedução da equação de estado no modelo de gás ideal, o volume V aparece naturalmente nessa dedução a partir de Nzinho, ou seja, a partir do número total de moléculas do gás ideal por unidade de volume. Número este que é diretamente proporcional ao número de colisões das moléculas do gás perfeito com as paredes do recipiente por unidade de tempo. Logo, para trazer o volume na dedução da equação de estado dentro do modelo de Van der Waals, eu preciso analisar as colisões das esferas de exclusão com as paredes do recipiente. Observe o quadro, portanto. Quando uma molécula do gás colide com a parede do recipiente, ela está da parede do recipiente uma distância aproximadamente igual a R0. Sendo assim, apenas o hemisfério dianteiro da esfera de exclusão é efetivo na exclusão dos demais centros das demais moléculas do gás que possam colidir com a parede, pois as moléculas que estiverem no hemisfério traseiro, as moléculas cujos centros estiverem no hemisfério traseiro e, portanto, a uma distância maior que R0 da parede, não colidirão com ela. Logo, do ponto de vista do tamanho finito das moléculas do gás, ou seja, levando em consideração o caráter repulsivo da força F, apenas o hemisfério dianteiro da esfera de exclusão é efetivo. Logo, o volume disponível VD não é V menos 8NV0, e sim V menos 4NV0. Levando, portanto, este resultado nesta equação inicialmente, para que a gente possa desenvolver o modelo de Van der Waals, o modelo de gás de Van der Waals, a gente obtém, portanto, a seguinte expressão. Isolando a pressão P, a gente obtém a quantidade de gás em mol vezes R vezes T sobre o volume V. Eu vou substituir o volume V pelo volume disponível, que é justamente V menos 4NV0. Agora, eu vou efetuar este cálculo considerando 1 mol do gás de Van der Waals. Se N é igual a 1 mol, N é igual a N0. Sendo assim, a expressão anterior fica da seguinte forma. A pressão P é igual a R vezes a temperatura T sobre o volume V cede seu lugar para o volume molar, o volume por mol, eu vou representá-lo por Vzinho, menos 4 vezes N0 vezes V0. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado. 4N0 V0 eu vou chamar de Bzinho. Bzinho é chamado de covolume. Portanto, se Bzinho é 4N0 V0, a pressão P do gás de Van der Waals, levando em consideração o caráter repulsivo da força de interação, ou seja, levando em consideração o tamanho finito das moléculas, é igual a RT sobre Vzinho menos B. Muito bem, analisando a expressão em questão, vemos que as isotermas de Van der Waals continuam sendo hipérboles, só que agora deslocadas para V igual a B. Observe a equação. À medida que o volume molar tende ao covolume B, a pressão explode, ela tende ao infinito. E isso não ocorre no modelo de gás ideal.
No modelo de gás ideal, a pressão tende ao infinito quando o volume tende a zero. Sendo assim, quando a gente leva em consideração o tamanho finito das moléculas do gás, ou seja, o caráter repulsivo da força de interação entre as moléculas, nós estamos criando um modelo analítico que permite a transição de fase da substância, pois, quando o volume molar V tende ao covolume B, a pressão tende ao infinito, ou seja, o sistema de análise se torna incompressível e, portanto, nós podemos interpretar essa situação como uma transição de fase do estado gasoso para o estado líquido. Perceba como o modelo de Van der Waals é muito rico nesse sentido. Ele é o primeiro modelo analítico que permite a transição de fase da substância, justamente por levar em consideração o caráter repulsivo e atrativo entre as moléculas. O mesmo não ocorre no modelo de gás ideal, pois, conforme vimos, neste modelo eu desprezo a interação entre as moléculas. E conforme sabemos, para que a gente tenha matéria condensada, fases condensadas, é preciso que as moléculas interajam entre si. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos continuar no estudo do modelo de Van der Waals, trazendo agora o caráter atrativo da força F. Até a próxima!